Você está à beira de um momento que parece maior do que as suas palavras, maior do que os seus planos e maior do que a última versão de si mesmo. Algo mudou na atmosfera ao redor da sua vida, e mesmo que você ainda não consiga nomear isso, o seu coração já percebeu. Você tem sentido uma pressão para prestar atenção, uma insistência tranquila de que esta não é uma estação para dormir. E esse alarme interior não é aleatório. É a misericórdia de Deus despertando você antes que você perca o que está acontecendo bem diante dos seus olhos. E se você tem se sentido sobrecarregado pelo peso dessa consciência, o chamado dos escolhidos, uma jornada de 30 dias, pode ajudá-lo a entender a estação em que está vivendo e a ver como atravessá-la com fé, clareza e direção. Vá agora ao topo dos comentários e clique no link fixado, pois quando a sua alma sabe que a mudança está próxima, mas ainda não consegue identificar a sua forma, a confusão se torna exaustiva. Mesmo assim, você não está sendo abandonado pelo silêncio. Está sendo convidado a ouvir mais profundamente. E o que você fizer a seguir importa. Você não chegou aqui por acidente, e o peso que tem carregado não é prova de que foi esquecido. Às vezes, as pessoas que estão sendo preparadas sentem a tensão antes de ver o resultado, e essa tensão pode fazer com que dias comuns pareçam estranhamente carregados. Você continua notando as mesmas perguntas voltando, a mesma dor circulando de volta, a mesma sensação de que algo está incompleto. É assim que o coração se comporta quando está dentro de um capítulo que ainda não revelou o seu propósito. Você começa a perguntar se está esperando, aprendendo, perdendo ou sendo redirecionado. E essa incerteza pode fazer até mesmo a oração parecer confusa. Mas há sabedoria na dor, porque Deus frequentemente usa os lugares que parecem não resolvidos para ensinar ao seu espírito como permanecer firme antes que a resposta apareça. Portanto, não passe correndo por essa tensão. Deixe que ela fale, porque o que você está sentindo pode ser exatamente o lugar onde o seu discernimento está sendo afiado. Há momentos em que o exterior da sua vida parece comum, mas o interior parece um quarto depois que uma porta acabou de se fechar. Você ainda está de pé, ainda trabalhando, ainda amando, ainda aparecendo, mas algo em você sabe que o padrão antigo não serve mais. Isso pode ser assustador, porque você pode não ter palavras para o que mudou, apenas a sensação de que mudou. Em estações como esta, as pessoas muitas vezes tentam forçar a certeza por medo, mas o medo raramente conta a verdade de forma limpa. Ele apenas diz que você não quer ficar preso na ambiguidade, e é por isso que você precisa de um modo de interpretar o que a sua alma está vivendo, sem entrar em pânico por cada atraso. O chamado dos escolhidos. Uma jornada de 30 dias foi feito para ajudá-lo a reconhecer a diferença entre resistência espiritual e preparação espiritual, para que você pare de tratar cada pergunta sem resposta como um veredito. O que você está enfrentando pode não ser o fim da sua história. Pode ser o começo do seu discernimento. Existe um tipo sutil de cansaço que vem de carregar uma expectativa invisível por muito tempo. Você acorda pronto para crer, mas à tarde a espera começa a abrir sulcos na sua mente e à noite você está se perguntando se a própria esperança se tornou tolice. Esse costuma ser o ponto em que o seu mundo interior se torna mais vulnerável ao medo do que à paz. Você começa a ler demais nas pequenas coisas e cada atraso começa a parecer rejeição. No entanto, atraso nem sempre é negação, e silêncio nem sempre é distância. Às vezes, Deus está reorganizando o significado da sua espera para que você não confunda quietude com ausência. É por isso que este momento merece atenção paciente em vez de interpretação impulsiva. Se você puder aprender a observar o que está acontecendo sem desabar sob o peso disso, verá que a sua estação tem estrutura, mesmo quando não tem velocidade.
E uma vez que você entenda isso, poderá parar de lutar contra o processo e começar a responder a ele com um coração mais calmo. A coisa mais perigosa sobre a confusão não é que ela machuca, é que ela o empurra a tomar decisões prematuras. Quando você não entende a estação em que está, pode se contentar com explicações que são pequenas demais, duras demais ou convenientes demais. Você pode chamar de fracasso, quando na verdade é formação. Você pode chamar de punição, quando na verdade é redirecionamento. Você pode chamar de silêncio, quando na verdade é um espaço onde os seus motivos estão sendo refinados. O coração humano quer respostas rápidas porque respostas rápidas parecem segurança. Mas a alma cresce forte quando aprende a suportar o intervalo sem desabar. E se você tem se sentido como se a sua vida estivesse pausada de um modo que ninguém mais consegue ver, você não é fraco por notar isso. Você está se tornando consciente de um padrão mais profundo. Muitos leitores que chegaram sentindo-se confusos ou cansados de esperar, disseram que o material os ajudou a entender sua estação com mais clareza, organizar suas orações ou parar de interpretar cada silêncio como abandono. O chamado dos escolhidos. Uma jornada de 30 dias pode oferecer esse tipo de clareza, quando você precisa de uma maneira fundamentada de pensar, orar e seguir em frente. Vá agora ao topo dos comentários e clique no link fixado. Então volte para a sua própria vida com uma mente mais tranquila, porque o próximo passo fiel raramente é barulhento. O coração, muitas vezes, resiste a estações que não consegue controlar, mas a resistência não faz. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. A estação desaparecer. Ela apenas faz o caminho parecer mais áspero sob os seus pés. Você pode ser tentado a comparar o seu progresso com a vitória de outra pessoa e então concluir que Deus está se movendo em todos os lugares, exceto na sua história. Mas a comparação é uma intérprete pobre do propósito. Uma vida pode estar em plantio, outra em poda, outra em colheita e outra em descanso, e todas podem parecer desiguais se você julgar apenas pelo movimento visível. O que importa não é se o seu ritmo combina com o de outra pessoa, mas se você está aprendendo a reconhecer o que Deus está fazendo no seu próprio campo. Se a verdade é que você está sendo preparado, então a pressão não é sua inimiga. Ela é parte da sua formação. Se a verdade é que um capítulo está se encerrando, então a tristeza não é prova de derrota, é o custo da libertação. E se você sabe qual deles está vivendo, pode parar de forçar uma resposta que não se encaixa. Você pode nem sempre saber como dizer se está em espera, preparação, encerramento ou um novo começo, mas o seu espírito pode aprender a diferença quando recebe espaço para ouvir. A espera muitas vezes parece um desejo suspenso, a dor de esperar por algo que ainda não chegou. A preparação parece mais exigente, como se a vida estivesse pedindo que você amadurecesse antes de receber mais responsabilidade.
O encerramento pode parecer uma tristeza tranquila que ensina você a abençoar o que não pode permanecer. O redirecionamento muitas vezes aparece como frustração com um caminho que não se abre mais como antes. A reconstrução carrega a estranha combinação de perda e ordem, porque algo está sendo restaurado em uma nova forma. E um novo começo parece incerto, mas vivo, como uma porta que finalmente se abre depois de um longo corredor de restrição. Sua tarefa não é forçar um rótulo sobre tudo, mas permanecer honesto o suficiente para deixar Deus mostrar o que é real. Quando você faz isso, torna-se menos reativo e mais responsivo, e é aí que a paz começa a crescer. Às vezes, o corpo entende uma estação antes que a mente acompanhe. Você sente isso no peito quando uma esperança antiga não carrega mais a mesma forma. Você sente isso no estômago quando percebe que forçar um resultado só aprofundaria o seu cansaço. Você sente isso nos ombros quando percebe que tem se preparado para a decepção por mais tempo do que tem descansado na confiança. Esses sinais importam porque a alma fala através do corpo de maneiras que o intelecto muitas vezes despreza. Se você os ignora, pode continuar chamando tudo de fé, quando parte do que está fazendo é gerenciar o medo. Mas, se você ouvir com cuidado, pode descobrir que a pressão que sente não está dizendo para você desistir. Está dizendo para você mudar de postura. Há momentos em que a fé parece menos como esforçar-se e mais como render à necessidade de controlar o ritmo. Isso não é passividade. É um tipo mais profundo de coragem que permite que você permaneça fiel sem se tornar frenético. Quando o seu mundo interior está agitado, é fácil assumir que todo o futuro está instável, mas o futuro muitas vezes é menos caótico do que os pensamentos que você traz a ele. Uma respiração cuidadosa pode trazê-lo de volta à verdade de que Deus não perdeu o controle de você, mesmo que você tenha perdido o controle do padrão. Você pode fazer perguntas honestas sem acusar a sua estação de não ter significado. Você pode admitir que precisa de ajuda para ver com clareza. Isso não é fraqueza espiritual, é maturidade espiritual começando a tomar forma. O chamado dos escolhidos, uma jornada de 30 dias, existe para o ouvinte que precisa de mais do que encorajamento por um único momento. É para aquele que quer um companheiro constante enquanto discerne o que esta estação está pedindo dele, para que a oração diária, a reflexão e a tomada de decisões se tornem menos reativas e mais ancoradas na sabedoria. Você não precisa continuar adivinhando em cada curva. Você pode aprender a responder de maneiras que honrem tanto a sua fé quanto a sua realidade. E uma vez que fizer isso, os seus dias começarão a parecer menos como uma névoa e mais como um caminho. Há um trecho intermediário em cada estação difícil, em que a alma se sente como um viajante cruzando um campo aberto sem marcos. É aqui que muitas pessoas são tentadas a voltar ao que é familiar, simplesmente porque é conhecido. A dor familiar pode parecer mais fácil do que a possibilidade desconhecida, mas o caminho à frente está pedindo que você continue andando com discernimento, não com desespero. Você pode não ter o mapa completo, mas ainda pode notar os sinais que importam, o que o esgota, o que o estabiliza, o que continua se repetindo e o que de repente não serve mais. Esses sinais não são aleatórios. Eles fazem parte da linguagem silenciosa que ajuda você a distinguir entre medo e direção. Quando o medo está falando, tudo parece urgente, comprimido e movido pela sobrevivência. Quando a direção está falando, muitas vezes há um convite mais firme, mesmo que o desafie a soltar o controle. Aprender a distinguir a diferença é uma das coisas mais importantes que você pode fazer com este momento. Porque nem toda porta que se fecha é perda, e nem toda porta aberta é para o seu próximo passo. O
A tentação em estações incertas é criar o seu próprio significado antes que Deus termine de revelar a história. Você pode tentar preencher cada lacuna com suposições, porque as suposições parecem mais rápidas do que a paciência. Mas o que você constrói a partir do pânico raramente dura. O caminho mais sábio é permitir que a verdade chegue em camadas. Algumas camadas são práticas, o que precisa ser tratado, o que deve ser solto, o que requer um ritmo melhor. Algumas camadas são emocionais, onde você está lamentando, onde você tem medo, onde você está se tornando resiliente. Algumas camadas são espirituais, o que Deus está ensinando a você sobre confiança, obediência e tempo. Cada camada importa porque a sua vida não está sendo moldada por um evento isolado. Ela está sendo formada por meio de uma série de respostas. Quanto mais cuidadosamente você responde, menos provável é que confunda intensidade com propósito. E se você tem se sentido como se a sua história estivesse sendo reescrita de maneiras que você não escolheu, lembre-se de que reescrever não é o mesmo que apagar. Às vezes, é assim que a graça protege o próximo capítulo. Imagine a sua estação como um longo rio fluindo através de uma paisagem ao entardecer. No início, você pode ver apenas movimento e sombra, a superfície captando a luz enquanto as margens permanecem ocultas. Então, à medida que continua caminhando, você percebe que o rio não está perdido. Ele está guiando a terra para a forma certa. Ele esculpe onde precisa, suaviza o que toca e leva embora o que não pode mais permanecer imóvel. Você não comanda o rio e não precisa. Sua tarefa é entender para onde ele está indo, como manter o equilíbrio e quando soltar o que se tornou pesado demais para carregar. Nessa metáfora, a resistência são as pedras que interrompem o fluxo. O medo é a névoa que obscurece a distância e a obediência é a caminhada firme ao longo da margem. O rio não pede que você invente a correnteza. Ele pede que você confie que o movimento está acontecendo, mesmo quando a água parece escura. Portanto, ouça a corrente da sua própria estação, porque ela está ensinando você a se mover sem pânico e a permanecer sem medo. Você pode estar carregando perguntas que parecem pessoais demais para dizer em voz alta, e esse segredo pode tornar o fardo mais pesado. É difícil admitir que você não tem certeza se deve continuar segurando ou finalmente soltar. É difícil admitir que aquilo por que você orou pode estar chegando de uma forma que você não esperava. É difícil admitir que o que antes parecia uma promessa pode agora parecer uma transição. Mas a honestidade não é inimiga da fé. A oração honesta é muitas vezes o lugar onde a fé se torna utilizável novamente, porque ela deixa de fingir e começa a ouvir. Quando você pode dizer a verdade sobre o que sente, não está mais desperdiçando energia defendendo uma ilusão. Você está livre para discernir. É por isso que um companheiro devocional prático importa em estações como esta. O chamado dos escolhidos, uma jornada de 30 dias, pode ajudá-lo a reunir os seus pensamentos, identificar o que realmente está acontecendo e trazer as suas orações de volta ao alinhamento com a realidade. Vá agora ao topo dos comentários e clique no link fixado. Então você pode voltar para o dia com menos ruído interior, porque a clareza muda a maneira como você carrega as suas responsabilidades. Às vezes, o que parece estagnação é, na verdade, uma espécie oculta de separação. A vida que antes servia para você pode não servir mais para a pessoa em que você está se tornando. E isso pode criar desconforto nos relacionamentos, nas rotinas e até nas suas próprias expectativas. Você pode notar que certas conversas agora parecem superficiais, ou que as ambições que antes perseguia sem hesitação já não carregam o mesmo fogo. Isso nem sempre é sinal de que algo está errado. Às vezes, significa que os seus desejos estão sendo refinados.
A antiga medida de sucesso pode não ser mais suficiente para o tipo de pessoa em que você está se tornando. E isso pode parecer perda antes de parecer liberdade. Mas o crescimento muitas vezes começa como um desajuste. O que você podia carregar antes pode não ser mais o bastante para onde você está sendo conduzido. É por isso que o discernimento sábio é tão importante. Ele ajuda você a parar de chamar cada desconforto de ameaça e começar a ver se uma nova estrutura está pedindo para nascer. Se você for honesto, parte do que o desgasta não é apenas a espera em si, mas a interpretação da espera. A sua mente quer uma explicação limpa, uma conclusão que permita que você descanse, mas a vida raramente oferece isso sob demanda. Então você continua revisitando o mesmo terreno emocional, perguntando-se se perdeu algo, se deveria ter feito mais, se deveria ter orado de maneira diferente, se deveria ter confiado antes. Essas perguntas podem se tornar um ciclo que drena a sua força. Mas a presença de perguntas sem resposta não significa que a sua vida está indo para lugar nenhum. Significa que você está no meio da formação e lugares intermediários raramente são organizados. É aí que a fé se torna prática. Você aprende a acordar, a trabalhar, a orar, a notar, a soltar o que não é seu e a manter o coração aberto sem se tornar ingênuo. É por isso que o próximo passo fiel importa mais do que a explicação perfeita. Um único passo fiel pode restaurar o impulso onde a ansiedade havia congelado tudo. Há uma graça em aprender a permanecer gentil consigo mesmo enquanto ainda leva o seu crescimento a sério. Nem todo atraso precisa se tornar uma autoacusação. Nem toda porta fechada precisa se tornar vergonha. Às vezes, você precisa descansar sem interpretar o descanso como fracasso. Às vezes, você precisa lamentar sem interpretar o luto como regressão. Às vezes, você precisa pausar, porque pausar impede que você construa sua próxima decisão sobre escombros emocionais. Essa gentileza não é autoindulgência, é sabedoria. Ela impede que você confunda urgência com obediência. Impede que você fale com dureza à parte de você que está simplesmente cansada. E quando o seu espírito está cansado, uma abordagem disciplinada e compassiva pode ajudá-lo a recuperar a perspectiva mais rápido do que a pressão. O ponto não é tornar-se passivo, mas tornar-se adequadamente responsivo ao que a estação está exigindo. Uma vez que você entenda isso, para de medir o seu valor pela velocidade e começa a medir os seus passos pela fidelidade. Quando a paisagem muda, o viajante também precisa mudar. O que funcionou em um capítulo nem sempre funcionará no próximo, e isso pode ser humilhante. Você pode precisar de novos ritmos, novos limites, novas orações ou nova paciência. Você pode precisar parar de forçar um encerramento imediato em algo que ainda está ensinando você. Você pode precisar liberar a necessidade de se explicar para pessoas que não estão equipadas para entender a profundidade do seu processo. Essa libertação pode parecer solitária no início, mas muitas vezes é uma porta para a paz. Você não foi feito para arrastar métodos antigos para cada lugar futuro. Você foi feito para se tornar mais sábio à medida que o caminho muda. E a sabedoria não é barulhenta. Ela é firme, observadora e disposta a fazer pequenos ajustes antes que se tornem correções necessárias. Esse é o tipo de prontidão que esta estação está convidando de você. Não fé performática, mas alinhamento quieto. Não reação emocional, mas obediência fundamentada. Há um ponto em toda longa estação de espera em que o coração deve decidir se tornará cínico ou mais claro. O cinismo diz que nada importa porque os resultados demoram muito. A clareza diz que o processo importa porque está moldando aquele que receberá o resultado.
O cinismo mantém você blindado. A clareza mantém você disponível. O cinismo estreita a sua atenção até que tudo o que você consiga ver é o que está faltando. A clareza amplia a sua perspectiva para que você possa ver o que está sendo construído sob a superfície. Você não precisa fingir que a dor é fácil para escolher a clareza. Você só precisa recusar a mentira de que o atraso destruiu o significado. O significado pode sobreviver à incerteza. Na verdade, alguns significados só se tornam visíveis quando a certeza é retirada. Se você permitir que a estação o ensine, em vez de apenas irritá-lo, poderá descobrir que a sua resistência tem formado uma força que você não sabia que precisava. E essa força importará muito depois que a tensão imediata tiver passado. O rio, no meio da sua jornada, não carrega apenas água. Ele carrega reflexão. À medida que você continua caminhando ao lado dele, começa a ver a si mesmo com mais honestidade. Você vê os lugares onde tem tentado forçar o controle, os lugares onde tem pedido sinais enquanto ignora a instrução quieta já à sua frente, os lugares onde o medo o tornou alto quando a humildade o teria tornado claro. Mas a reflexão não é condenação. É um convite para ver. A água revela o que a superfície ocultou. Ela mostra se você está parado muito perto da borda, se está tentando beber de um lugar feito para passar, se tem confundido movimento com impulso, e quando você finalmente vê com mais clareza, sua resposta pode mudar. Você para de exigir certeza de cada momento e começa a perguntar o que a fidelidade parece neste. Essa mudança não remove o rio. Ela ensina você a atravessá-lo com menos resistência e mais confiança. Talvez a parte mais difícil seja que a sua vida continua se movendo enquanto o seu coração continua pausando. Você ainda responde mensagens, ainda faz planos, ainda mantém compromissos, mas, sob essa atividade, há uma pergunta pedindo resolução. E se esta estação não estiver pedindo que você produza mais, mas que perceba mais? E se for menos sobre impressionar o mundo e mais sobre aprender a permanecer ancorado quando o mundo não lhe dá reassurance imediata? Esse tipo de mudança não é glamourosa, mas é poderosa. Ela muda como você ora antes de comer, como pensa antes de falar, como decide o que pertence ao seu futuro. Ela muda a maneira como você lê a decepção. Ela muda a maneira como interpreta pequenas misericórdias. E uma vez que você começa a viver a partir desse lugar, até os momentos comuns começam a parecer carregados de propósito. É por isso que muitas pessoas voltam a estas páginas quando entram em uma nova estação. O chamado dos escolhidos, uma jornada de 30 dias, ajuda a transformar o sentimento disperso em discernimento utilizável, para que você possa passar da deriva emocional para a ação pensada e orante. Vá agora ao topo dos comentários e clique no link fixado. Então respire novamente, porque o seu próximo dia não precisa ser vivido em confusão. A verdade é que nem todo fardo na sua vida deve ser carregado da mesma maneira. Alguns fardos são resolvidos pela ação, alguns são suavizados pela oração, alguns são aliviados pelo descanso, alguns só são entendidos depois que você para de resistir a eles tempo suficiente para ouvir o que estão revelando. Você não precisa continuar tratando cada dor como um comando para apressar-se. Em alguns casos, a resposta mais sábia é desacelerar, examinar o padrão e perguntar o que essa dor tem tentado ensinar você. Talvez esteja expondo onde você se estendeu demais. Talvez esteja revelando onde você precisa de limites mais fortes. Talvez esteja mostrando que um sonho precisa ser reimaginado antes de poder ser cumprido de maneira mais saudável. Se você responder rápido demais, pode silenciar justamente a sabedoria que a dor estava tentando entregar.
Mas se ouvir com cuidado, até o desconforto pode se tornar instrução. E instrução é um dom quando o coração tem fome de direção. Há uma diferença entre mover-se porque você é guiado e mover-se porque tem medo de ficar para trás. O movimento impulsionado pelo medo é frenético, defensivo e muitas vezes repetitivo. O movimento guiado é firme, deliberado e surpreendentemente calmo. Ele não exige que você saiba tudo antes de dar um passo. Exige apenas que você saiba o suficiente para ser fiel ao passo à sua frente. É por isso que o discernimento importa tanto nesta parte da sua história. Ele impede que você confunda velocidade com propósito e impede que chame cada atraso de desastre. A estação em que você está pode estar ensinando você a se mover sem pânico, a decidir sem entrar em espiral e a confiar que o entendimento pode crescer gradualmente. Essas não são lições pequenas, são o tipo que remodela uma vida de dentro para fora. E quando o seu interior se torna mais firme, suas escolhas externas se tornam mais sábias, quase naturalmente. Você pode ter pensado que este momento pareceria diferente se fosse realmente importante, mas às vezes a significância chega em silêncio. Ela chega na forma de um empurrão interior repetido, uma conversa difícil, uma porta que não se abre mais como antes, uma paz que não permite que você se contente com menos, ou uma santa insatisfação com o que antes parecia suficiente. Esses sinais merecem respeito. Eles fazem parte de como o seu espírito aprende a reconhecer a estação. Você não precisa transformar cada sinal em uma grande teoria, mas precisa parar de ignorá-los. Quanto mais atento você se tornar, menos provável é que derive para reações que não se encaixam na realidade da sua vida. E isso é importante porque muitos erros não são feitos por rebelião. São feitos por ler mal o momento. A resposta certa começa quando você está disposto a admitir que a sua antiga interpretação pode não ser mais suficiente. O rio ainda está se movendo, e você também. Talvez não no ritmo que você queria, talvez não com a clareza que você desejava, mas o movimento ainda está acontecendo. Isso importa porque o desespero muitas vezes mente ao dizer que movimento lento é o mesmo que nenhum movimento. Não é. O movimento lento pode ser o movimento mais seguro de todos quando o terreno está mudando sob você. Ele dá tempo para as suas raízes crescerem mais fundo. Ele permite que os seus reflexos se acalmem. Ele permite que o seu coração pare de interpretar cada atraso como um sinal de fracasso. O rio não se apressa, porque se apressar espalharia o que precisa ser reunido. Ele carrega, ele molda, ele revela. E, à medida que você caminha ao lado dele, está aprendendo a deixar a sua vida fazer o mesmo. Você está aprendendo a carregar o que é seu, soltar o que não é e confiar no trabalho invisível acontecendo abaixo da superfície. É assim que uma estação se torna sagrada, sem se tornar teatral. Até agora, você provavelmente notou que a luta real não é se Deus pode guiá-lo. É se você pode permanecer quieto o suficiente para notar como a orientação realmente se sente. Às vezes, a orientação é uma porta se abrindo. Às vezes, é uma porta se fechando. Às vezes, é a convicção crescente de que a sua paz foi reduzida por algo que você continuou chamando de normal. Às vezes, é a consciência crescente de que você está sendo convidado a se tornar mais honesto, mais disciplinado ou mais rendido do que antes. A orientação raramente bajula o ego, mas sempre serve à vida. O ponto não é buscar confirmação dramática. O ponto é tornar-se receptivo à direção verdadeira. E uma vez que você fizer isso, o medo que antes dominava suas escolhas começa a perder a sua força. Você começa a tomar decisões que se alinham com a sua estação real, em vez da estação em que gostaria de estar.
Esse tipo de honestidade liberta, mesmo quando é desconfortável. Há uma ternura escondida. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.